Deus abençoe todos vocês, inclusive a mim. Ele abençoe mesmo. E não há forma de Deus abençoar a gente não há outra forma, não há outra maneira de Deus nos abençoar, senão cumprir as suas promessas em nossas vidas. Executar a sua palavra em nossas vidas, materializar as suas promessas em nossas vidas. Só que, para que Ele possa materializar as suas promessas em nossas vidas, obrigatoriamente nós temos que crer nessas promessas. Só isso. Tudo que Ele quer é isso, que a gente creia na palavra dEle. Porque quando a gente crê na palavra dEle, a gente verdadeiramente crê nele. Mas como crer? Eu creio. Não. Às vezes a pessoa acredita, mas não crê. Esse é o problema. Quando a pessoa crê, ela mergulha, ela se entrega, ela se rende, ela quer fazer a vontade de Deus. É como o casamento. Quando uma pessoa realmente ama a outra, ela quer assumir a outra, ela quer casar, ela quer viver o resto da vida com a outra pessoa, porque ela verdadeiramente ama aquela criatura. Então, ela se entrega, ela nega a sua vontade, renuncia à sua vida, os seus sonhos pessoais. Dá licença. Então, ela renuncia os seus sonhos, seus projetos pessoais, individuais, para assumir a outra e fazer com a outra a realização dos seus projetos. É um casamento. Assim é com Deus. Ele quer materializar a promessa dele na sua vida, mas ele depende da sua crença, da sua fé, da sua entrega, da sua confiança. E isso se chama fé racional, inteligente, porque você pensa, não, eu creio, eu vou fazer isso aí, eu vou obedecer. É como no casamento. Quando a pessoa casa, ela está pronta para fazer a vontade da outra, custe o que custar. Então, você que está me assistindo nesse momento, por exemplo, você crê em Deus, você já entregou sua vida para Jesus no altar, você vai na igreja, você é uma pessoa fiel, ou não é, não sei. De qualquer forma, fica aqui o conselho. Se você crê na palavra de Deus, você crê em Deus. Se você não crê na palavra de Deus, você não crê em Deus. E crer, repito, não é uma coisa teórica. Eu acredito e depois desiste. Não. Quando a pessoa crê, ela mergulha e vai fundo naquela fé. Ora, veja só, quando a gente é de Deus, quando a gente crê em Deus de verdade, quando a gente tem, melhor falando, quando a gente tem o Espírito de Deus guiando a nossa mente, o nosso racional, então é óbvio que nós vamos saber perfeitamente qual é a vontade de Deus. É ou não é? Não é verdade? Se você tem o Espírito Santo na sua cabeça, você tem o Espírito Santo conduzindo os seus pensamentos, você não vai saber qual é a vontade de Deus? Sabe. Agora, o difícil é contrariar o coração, os sentimentos, os desejos pessoais. Às vezes, normalmente, o coração bate de frente com a cabeça. Essa é a realidade. O coração quer porque quer
realizar os seus sonhos, independentemente da vontade da sua cabeça. E é aí que a gente entra na furada. Você pode ter o Espírito Santo, mas se você se deixar levar pelo seu coração, você pode ter certeza que você vai se arrebentar. Eu já falei isso, vou repetir. A patinha de caranguejo foi uma experiência traumática, dolorosa, cruel, mas eu aprendi. Eu aprendi uma lição. E, infelizmente, às vezes, a gente só aprende apanhando. A gente só aprende na base do supapo, do cascudo, do castigo. Do contrário, a gente não aprende. Você sabe disso, é ou não é? Todos nós sabemos disso. Então, o que eu queria que você soubesse para que Deus possa realmente abençoar a sua vida? Bom, você já sabe. Para Ele abençoar vai depender da sua obediência à palavra dEle, não é? Aí você, tudo bem, começa a obedecer a palavra de Deus, você faz tudo certinho, você é aquela pessoa fiel, leal, bacana, bacaninha, legal. Só que você vai na igreja conviver com pessoas com outros problemas, com outras cabeças, com outros corações. É verdade ou não é? São pessoas diferentes, pessoas que muitas delas não tiveram a experiência que você teve com Deus. Muitas não tiveram experiência com Deus, mas estão lá na igreja também, seguindo ali, entendeu? A palavra, enfim. E aí, há um problema entre você e aquelas pessoas, ou aquela pessoa, ou mesmo o teu pastor, o bispo, e você. Aí você fica assim, puxa vida, eu pensei que aqui na igreja todo mundo era leal, fiel, bacana, que servia a Deus. Mas agora eu vejo que há injustiças aqui na igreja. Há injustiça, olha só, estou sendo injustiçado. Olha só o que aquela pessoa fez comigo. Olha só o que ela falou. Olha só o que o pastor falou para mim e que, poxa, veio contra a minha fé. Veio contra a minha fé. Ele fez injustiça comigo. Aí você agarra, o diabo aproveita aquilo para alimentar uma mágoazinha pequenininha. E aquilo ali desenvolve dentro de você. Porque se você não eliminar a mágoa imediatamente, ela vai criar raízes. É como diz a palavra de Deus, irai-vos e não pequeis. Porém, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que quer dizer, eu não posso deixar a minha ira para amanhã. Eu tenho que tirá-la de mim, do meu coração, hoje, agora. Aconteceu agora. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mesmo que você não goste, mas ora pela pessoa que lhe magoou, que lhe fez injustiça. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Eu sei que naquele momento da ira, isso aí é quase que impossível. Porém, vai passar alguns momentos, algumas horas, e você vai cair na real e vai dizer, oh, meu Deus, tem misericórdia daquela pessoa e tenha também de mim. Me perdoa ela também e tal. Você faz isso, você limpa o coração, você fica limpo. Você não deixa raiz ou raízes para o dia de amanhã. Você ficou livre. Mas isso não acontece normalmente. Normalmente a pessoa carrega aquilo para casa, aquela mágoazinha, aquele sentimento, ressentimento, vai para casa e aquilo fica. E o diabo aproveita aquela portinha aberta e começa a trabalhar. Mas ela não tem o Espírito Santo? Tem, mas o diabo sopra. O diabo suscita. O diabo falou com Jesus, não vai falar com a gente? É ou não é? Então, é só pensar um pouquinho. Então, minha amiga, meu amigo, como é que você vai agir diante dessa situação? Você foi injustiçado. Talvez você, pastor, foi injustiçado. Obreira foi injustiçada. Obreiro foi injustiçado. Talvez
Não sei quem você é, mas eu sei uma coisa: você é uma pessoa que foi injustiçada, seja no trabalho, na escola, na igreja, qualquer que seja o lugar. Aí você tem que aprender uma coisa. Olha que bacana, olha só que legal. Presta atenção, hein? O apóstolo Paulo, ele, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo, graças a Deus que Deus lhe deu essa sabedoria, essa direção, justamente para deixar escrito para que nós venhamos aprender. Ele disse o seguinte, ele falou como homem, ele falou como ser humano, ele falou como uma pessoa qualquer, comum. Ele disse assim: e se a nossa injustiça, quer dizer, a injustiça do homem, for causa da justiça de Deus, que diremos? Está em Romanos capítulo 3, versículo 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Como vamos reagir? O que quer dizer com isso? Eu lembro de pastores, servos, pessoas que nós trabalhamos juntos e que um dia foram injustamente injustiçadas. Injustamente, ela já é injustiçada. Foram injustiçadas. E a injustiça que elas sofreram, elas permaneceram firmes naquela injustiça. Tudo bem, vou continuar servindo a meu Deus. Não vou deixar o meu coração se magoar com essa injustiça. Eu vou continuar, porque eu estou servindo ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sirvo ao homem. Eu não sirvo a uma instituição. Eu sirvo ao meu Senhor Jesus Cristo. Então a pessoa manteve-se firme, mesmo sendo ferida por uma injustiça. O diabo tentou, o diabo levou pensamentos. Poxa, mas isso não é justo, etc. Olha só o outro. Veja o outro que não fez nada, ou melhor, foi promovido. E você que foi injustamente punido, ficou para trás. O diabo sempre leva aquele pensamento de disputa, né? Olha, o fulano foi para frente, você ficou para trás. O diabo usa essas armadilhas para suscitar em nós o orgulho, suscitar aquele desejo de vingança. Mas você não pode se esquecer de uma coisa, que Deus, se você está servindo Deus, o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo está com você, você pode ter certeza que aquela injustiça foi para o seu bem. Eu vi isso na minha própria vida. Eu experimentei esse tipo de injustiça na minha própria vida. Mas como eu estava servindo a Deus e estou servindo a Deus, eu me mantive firme, eu não queria nem saber, tudo bem, vamos deixar para lá. Deus é meu juiz. Ele está vendo, então ele vai cuidar disso. Essa é a atitude que a gente tem que tomar, quem é servo. O servo não discute com o seu senhor. O servo sequer levanta a cabeça para encarar o seu senhor. Ele simplesmente mantém-se de cabeça baixa, em sentido de subserviência, em sentido de humildade, em sentido o seguinte: a minha vida é tua, o que acontecer comigo é responsabilidade exclusivamente tua, meu Senhor. Então, aquela injustiça fez chamar a atenção da direção da igreja. E foi aí que mais tarde
aquela pessoa que foi injustiçada foi promovida. E aquela pessoa que cometeu a injustiça saiu fora, foi removida. Aliás, o próprio Espírito Santo tirou. Nem precisou mandar embora, porque a própria pessoa saiu. Então, amiga e amigo, isso é o que mais acontece dentro das igrejas. E eu posso falar isso com você. E se acontece dentro das igrejas, imagine no trabalho, em casa, ou não é, na escola, enfim, acontece em tudo quanto é lugar. Injustiças. Porque o homem não foi feito para viver na injustiça. Ele foi feito para viver na justiça. Por isso que Deus criou tudo perfeitinho, tudo bacaninha. Mas o cabeçudo cismou de ouvir a voz da Eva, ouvir a voz do diabo, melhor dizendo, e aí deu no que deu. A humanidade foi gerida no pecado. O DNA do pecado foi injetado em Adão e Eva e toda a raça humana tornou-se pecadora, com o DNA dos seus pais, dos nossos pais. Ora, amiga e amigo, o que nós aprendemos é que Deus aproveita o mal para fazer o bem. Ele aproveita o mal. Ele aproveita qualquer coisa, o mal e o bem, para fazer o bem. Desde que haja confiança nele, confiança na sua palavra. Porque uma coisa é você crer em Deus para ser curada, para ser abençoada, receber uma bênção. Uma coisa é você receber uma palavra de fé e você alcançar uma cura maravilhosa, prosperidade, trabalho, o casamento. Você refaz o seu casamento, reconstrói o seu casamento. São bênçãos da fé. Mas o difícil, eu vou dizer para você, é difícil a beça. O difícil é você manter-se na fé. E isso, para acontecer isso, você tem que confiar. A confiança é que vale. Porque, lembra, os 10 leprosos foram curados, tiveram fé para serem curados. Jesus sabia que somente um iria voltar para lhe agradecer. Mesmo assim, ele curou os 10. Ele abençoou os 10. Não quer dizer que os 9 que foram curados eram abençoados. Não. Eles escolheram optar, eu vou seguir a minha vida agora. Quer dizer, aqueles homens estavam destinados à morte, à desgraça, mas eles foram curados. Receberam a bênção. Mas apenas um voltou para reconhecer Jesus como o Senhor. E Jesus observou isso. Não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Foram embora. Então Jesus virou-se para aquele que voltou e disse: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, a tua fé não te curou, a tua fé te salvou. A fé daqueles outros 9 os curou, mas a fé daquele que voltou, essa o salvou. Então, há a fé para você conquistar bênçãos pontuais. Mas não significa que esta mesma fé vai fazê-lo manter-se na fé. Então, quando Deus permite que nós passemos por injustiças, nós somos provados. É aí que nós somos provados. E é aí que nós vamos conhecer de verdade que tipo de fé que nós temos. Porque Deus já sabe.
Ele não precisa provar a ninguém, ele já sabe. Mas ele quer que a gente saiba quem somos nós, que tipo de fé que nós carregamos nesta vida. É isso. Então, Paulo deixa essa pergunta: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? Que diremos? Que diremos? Então, amiga e amigo, Deus permite as injustiças dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Para que os eleitos sejam conhecidos. E os que não são eleitos, que foram apenas forasteiros, queriam apenas as bênçãos, saem fora. E é isso que acontece. Muitas pessoas entram, se tornam obreiros, pastores, bispos, mas com o tempo, com as injustiças, entre aspas, que Deus permitiu, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Balaão era um profeta. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. E Deus usa pessoas jumentas para fazerem injustiças, para que nós venhamos conhecer o tipo de fé que nós temos mantido dentro de nós. Você tem que conhecer o tipo de fé que você tem. Porque se a sua fé é apenas para conquistas pontuais, para conquistas de bênçãos, você não vai conseguir chegar lá. Você vai ser excluída. Porque a sua fé não tem fundamento. Porque ter fé para ser curado é uma coisa. Mas ter fé, por exemplo, para perdoar, é outra coisa. Outra coisa. Você viu aí a história desta senhora que era obreira, o marido também era obreiro na igreja e tal, a família da igreja, fiel. Depois de 35 anos de casado, o marido dela morreu. O que aconteceu? Ela ficou com mágoa de Deus. Ela culpou a Deus a morte do seu marido e mostrou a morte do seu marido, mostrou que o marido dela era o seu Deus. Reinava no seu coração. E aí Deus permitiu que ele fosse tirado, para que ela viesse então conhecê-lo. De fato e de verdade. Foi o que aconteceu com essa senhora. Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. E o que aconteceu com ele? O diabo tirou-lhe a riqueza, toda a sua riqueza, tirou os seus filhos, matou os seus filhos. Ele ficou sozinho, ficou doente, supostamente com lepra do alto da cabeça à planta dos pés. E a mulher dele ainda chegou para ele e disse: por que você não amaldiçoa a Deus e morre de uma vez? Porque quem amaldiçoava a Deus era fulminado. Então, Jó, que tinha uma fé sólida, ele disse: poxa, não recebemos os bens de Deus, agora não vamos receber os males? Ele pensava que Deus que tinha feito aquilo tudo com ele. Mas ele se manteve fiel. E ele era um sacerdote na sua casa. Ele era um homem que temia a Deus, temia ao Senhor. Só que não o conhecia. Não conhecia o Deus que ele temia. Até que ele veio passar pelo vale da sombra da morte, e Deus então se revelou para ele. E Jó teve tudo em dobro. E os filhos que perderam, Deus lhes deu
lhe deu outros filhos. Então, Deus restituiu o dobro para ele. E ele confessou: eu ouvia falar de ti, que é o que acontece com muitos que estão dentro das igrejas. Conhecem muito bem a palavra de Deus, mas que não conhecem a Deus, o autor. Então, quando vêm os problemas, vêm as injustiças, essas pessoas vão embora. Eu não aceito mais, não quero mais. Quer dizer, enquanto as coisas estavam bem, a pessoa seguia o Senhor. Mas quando as coisas começam a dar errado, elas saem fora. Por quê? Porque a fé não está solidificada. Elas tiveram fé para conquistar bênçãos, mas não tiveram fé para perder. Elas não tiveram fé para perder. Você tem que ter fé para ganhar e para perder. Fé para perder, por exemplo, a sua vida, para Jesus. Fé para se humilhar e dizer: eu perdoo você. Quebrar o seu orgulho, sua prepotência. Então essa senhora ficou com mágoa de Deus, não sei quantos anos, sei lá quanto tempo que ele morreu. Mas o que aconteceu? Nessa campanha do perdão, ela finalmente reconheceu que o problema dela era ela mesma. Ela não conhecia Deus. Então, Deus permite que nós soframos injustiças como uma prova de fogo. Deus provou Abraão. Deus provou Abraão. Você sabe disso. E Deus prova a gente. Lembra que João Batista diz lá, quando apontou Jesus como o batizador com o Espírito Santo, disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é para provar, você sabe que o fogo é para provar o ouro, purificar o ouro. Então o ouro, quanto mais ele é passado pelo fogo, mais depurado ele fica, mais valioso ele fica. Então Deus permite que sejamos provados com as injustiças. Mas é para o nosso próprio bem. Se você está sofrendo injustiça, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. É fácil? Não, não é fácil. Eu sei que não é. E você acha que a porta do céu é larga? Não, é muito apertado. O caminho que nos leva à vida é estreito. É um por um, mas o caminho está aberto. A porta continua aberta. Para você passar, você sabe que vai encontrar lutas, tribulações. Jesus disse para os seus discípulos: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, caluniarem, odiarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós. Bem-aventurados sois, porque é grande o vosso galardão. Então, a prova ou as provas, as injustiças fazem parte para a nossa conquista do galardão. Não é mole, não. Eu sei que não é fácil, porque a gente passou por isso e quando passamos por essas situações, a gente tinha vontade de morrer mesmo, vontade de desaparecer da face da terra. Mas Deus sustentou. E você que crê, que conhece o seu Senhor, que tem o Espírito dele, você sabe quem ele é. Como Jó disse: eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Depois de todo o inferno pelo que ele passou, finalmente ele conheceu a Deus. Quer dizer, se ele não passasse por os problemas, Deus até permitiu que o diabo amassasse, esfregasse, injustiçasse Jó durante muito tempo. Mas chegou o dia que Jó conheceu a Deus. E era isso que Deus queria, que ele, Jó, pudesse conhecê-lo. E foi nas lutas, nos problemas, na tribulação que ele veio conhecer o Altíssimo. E Deus permite as injustiças para que a gente venha conhecê-lo. É isso. No fundo é isso.
E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, quer dizer, se eu faço injustiça com você e essa injustiça é para que a justiça de Deus venha se revelar em você, para que você venha conhecer e eu também possa ver a justiça de Deus em você. Poxa, isso é muito forte, muito bacana. Então, minha amiga, meu amigo, dê graças a Deus por tudo, mesmo nas injustiças. Agora, é claro, se você não tem o Espírito Santo, você vai correr atrás, vai ter que correr atrás para tê-lo, para ser possuído por ele, porque ele é o segredo. O Espírito Santo é o segredo para a gente se manter na fé dia após dia, porque fé não é só no momento, fé é todo instante. E para você viver na fé e pela fé e na fé, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que praticar a palavra de Deus, você tem que ser injustiçada, você tem que ser provada. E isso mostra a sua confiança. E aprender a viver na confiança é viver na dependência de Deus. Quer dizer, é a fé, a confiança, a esperança, que vai fazer a gente, então, usufruir os benefícios da dependência de Deus, que é viver pela fé. Deus abençoe a todos vocês. Hoje, em todas as igrejas, o trabalho é para levar você a conhecimento da fé, você desenvolver a sua fé, conhecer a si próprio. Hoje, você é o nosso convidado para aprender mais um pouquinho a respeito da fé. E não só aprender, mas praticar. Porque quando a gente vai na igreja, a gente tem um ambiente puro, limpo, um ambiente saudável. O cachorro não late, o telefone não toca, o vizinho não briga, o marido não chega embriagado, nada disso. Ali o ambiente é propício para que a gente possa ter o nosso momento pessoal com Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.